eu me chamo Gabriele e no vídeo de hoje iremos abordar mais uma obra que está presente no projeto Letramento Literário. Este projeto tem como objetivo aproximar os estudantes da literatura maranhense, assim como seus autores. O enfoque desta vez está na escritora Arlete Nogueira. Mas, antes de começarmos a leitura dos textos, vejamos algumas informações do projeto. O projeto tem como objetivo contribuir para a difusão e a valorização da literatura maranhense, em especial a produzida na microrregião de Itapecuru-Mirim. A sua metodologia visa a exposição e a discussão de textos literários de autores exponenciais locais junto a estudantes de escola pública e a comunidade local. O projeto tem como participantes Gabriele, aqui vos fala, Matheus, Ana Luísa, Jorge, Samuel e a professora orientadora a doutora Tânia Lima. Agora vejamos essa imagem. O que ela quer nos mostrar e o que as pessoas estão fazendo nela? O texto que selecionamos hoje se encontra no capítulo 6 da obra A Parede. Arlete Nogueira é uma escritora nascida em Cantanhede. Ela possui um mestrado em Filosofia Contemporânea pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. A sua obra, A Parede, obteve 30º lugar no Prêmio Júlia Lopes de Almeida de 1960. Sua obra, Litania da Velha, foi adaptada para uma curta-metragem em 1997. Vejamos então algumas obras que compõem seu acervo literário, como A Parede, de 1961, Cartas de Paixão, de 1969, Litania da Velha, de 1976, Nomes e Nuvens, de 2003, O Rio, de 2012 e O Quintal, de 2013. Essa foi algumas informações sobre Arlete e suas obras. Fique então com a leitura do texto. Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 6. Ultimamente, papai e mamãe convidavam-me com frequência para festas, passeios e divertimentos. Uma das coisas mais fáceis para eu compreender é esse modo de tratar as pessoas quando acham que precisam tratar bem porque pensam que estão em falta conosco. Acho isso maravilhoso. Assim eram papai e mamãe. Pareciam querer me compensar de alguma coisa de que se julgavam culpados. E porque achavam que festas conseguiam alegrar-me, insistiam nelas, nos passeios e nos divertimentos. Ultimamente, essa alegria era superficial demais, e eles sabiam disso. Devia parecer-lhes apenas uma fugaz esperança. No fundo, acho que havia um sentimento miserável, lembrança de uma frustração. Eu não sentia mais prazer algum. Era um vamos às festas indiferente, sonâmbulo. Guerra por atacado. Guerra por atacado foi a expressão que me veio, sem mais nem menos. Um daqueles dias, aconteceu a festa de 15 anos de Fátima, uma colega minha. Ela não pertencia, propriamente, ao meu grupo no colégio. Era uma moça pobre, filha única de um funcionário público estadual. E os pais quiseram fazer-lhe o debut com uma festa modesta, em casa mesmo, mas que acabou sendo o comentário geral entre os jovens da pequena cidade. Papai, que conhecia o pai de Fátima, recebeu um convite endereçado a ele e família. E, no dia, passou o tempo todo lembrando, referindo-se com insistência à festa. Havia um propósito naquela repetição ao alcance de qualquer pessoa. Eu, principalmente, entendia, e longe de incomodar-me, ria tristemente, achando graça, compreendendo a intenção do meu bom pai. À noite, preparei-me rapidamente, sem protocolos, e me sentei esperando por eles. Era como se eu fosse para o colégio. Eles pensavam que não. Estavam muito contentes. Papai enfiou o paletó de um modo travesso, enquanto apressava a mamãe que pintava os lábios cuidadosamente. Cuida logo com isso, mulher. Quanto mais se ajeita, mais feia fica, disse, brincando, para me fazer rir, tanto que dizia e me olhava. A casa, quando chegamos lá, pareceu-me iluminada demais. Havia muito brilho, brilho das lâmpadas nas lâmpadas. Brilhavam o piso, as joias das mulheres, os sapatos dos homens, os copos, os instrumentos, dispostos no canto de uma sala. Os óculos de alguns, os olhos de todos. Tinham retirado alguns móveis, ou os haviam arrumado de uma certa forma, de modo que as salas estavam livres para que pudéssemos dançar. Na varanda e no terraço da velha morada inteira, havia mesinhas e cadeiras dispostas para que sentássemos. Já tinha muita gente quando chegamos. E a profusão de luz se irradiava em todos os espaços. Fátima estava de branco, muito bonita. Era abraçada por todos e recebia numerosos presentes. Seus pais, bastante felizes e obsequiosos, recebiam os convidados, encaminhando-os às mesas. "Olha lá, Joyce", disse mamãe, assim que entramos. Os músicos começaram a tocar
e papai sugeriu que eu fosse ter com as minhas amigas, em torno de Fátima. Não quero, papai. Por quê? Disse, pesaroso, paciente, delicado. Não estou gostando de ter vindo, respondi-lhe, ao mesmo tempo em que, olhando-as, avistei Luísa entre elas. Luísa, disse de mim para mim, surpreendida. Papai falou qualquer coisa que não entendi. Enquanto eu reparava com 1000 olhos. Luísa, ali, estava tranquila, muito diferente sem a costumeira farda. O vestido era de tricoline, estampadinho, vulgar demais. O cabelo ela o penteara de outro modo e brilhava muito. Tive a impressão de que usara um óleo qualquer. Um sentimento de piedade, não sei porquê, saltou-me naquele instante. Pareceu-me que aquela era sua primeira festa. Ou porque tenha parecido a Fátima que Luísa estivesse insegura ali, ou porque Luísa, para a Fátima, tivesse mesmo uma certa ascendência. O certo é que Fátima prestava mais atenção a ela do que às outras. Aliás, não era só Fátima, Francisca e Leila, que eram como a aniversariante do grupo contrário ao nosso, no colégio, também estavam muito cordiais com Luísa. Saíram depois com ela por uma porta da sala. Não fiquei sabendo onde foram parar, porque, por uns instantes, procurei-as em vão pela casa. Fui ao jardim, à copa, à cozinha, até na toalete pensei que estivessem. Voltei para a mesa, onde meus pais já estavam sendo servidos por um garçom, e sentei-me. Alguns jovens dançavam enquanto aguardávamos a hora de partir o bolo confeitado da aniversariante. O irmão de Fátima veio tirar-me para dançar, e como aquela sala já estivesse repleta de pares, fomos para a outra. Afinal, avistei Luísa encostada no caixilho de uma porta, observando os pares que passavam por ela dançando. Saí puxando Cristóvão rumo ao lugar onde ela estava. Imaginei que ainda não tinha me visto e que certamente se surpreenderia de ver. Ela reparava como eu um dia, mas com uma atenção diferente, os pares que passavam dançando. Eu me aproximava dela cada vez mais. Comecei a ficar nervosa, um paradoxo. Queria que Lisa me visse ali, mas, na medida em que me aproximava, temia que ela me visse. Luísa continuava tranquila, encostada ao caixilho da porta. Quando cheguei pertinho de onde ela estava, fiquei sem saber se tirava os olhos dela ou se ficava olhando. Eu me encontrava dançando numa posição um tanto forçada, um pouco virada de propósito. Reparei isso à última hora. Ela me viu. Em seu olhar havia uma espécie de luz ofuscante. Primeiro, olhou-me, depois procurou ver meu par. Olhou-me de novo. Era estranho, não se surpreendera ao me ver. Continuou olhando outros pares como se tudo aquilo nada lhe interessasse. Fiquei decepcionada. Puxei uma conversa banal com Cristóvão, não me lembro sobre o que. As músicas eram emendadas umas nas outras, e a parte não acabava mais. Quando acabou e todos se dispersaram, procurei Luísa. Não estava mais no lugar onde eu a tinha deixado. De novo procurei em vão pela casa toda. Tinha ido embora. Fátima, afinal, partiu o bolo e agora dançava a valsa com o pai. Os dois ali, no meio de olhares exageradamente satisfeitos, aplaudindo o par. Propiciavam instantâneos de uma felicidade que qualquer pintor gostaria de colher. Comecei então a pensar em Ivan. Ivan ou Ricardo. Não havia nenhuma exigência para que fosse Ivan ou Ricardo. Isso é estranho, para mim que sempre achei que os nomes reclamam personalidades distintas, identificando-se perfeitamente com elas. Por exemplo, não concebo Marta com outro nome, nem Joyce, nem Albertina. Luísa, essa só poderia mesmo ter esse nome expandindo fulminante luz. Mas, com Ivan ou Ricardo, não havia essa exigência. Acredito no nome Ricardo. Seria muito fácil para mim tirar isso a limpo, mas eu prefiro fazer a confusão. Mesmo porque, se eu vier a ter certeza do Ricardo, o Ivan que alimentei cooperará para uma desilusão que não desejo. Ivan estava embriagado, mas Ricardo gosta muito de uísque, adiantara-me Júlia. De certo que há essa semelhança, Ivan, porém, pareceu-me fuga. Ou esperteza. Enfim, foi uma mentira. Dou muito valor às mentiras. Meu pai sempre diz que não suporta ladrão e mentiroso. Que distância, papai. Ricardo mentiu. Ivan salvou-o. Estava assim pensando nele, quando o papai e mamãe me perguntaram se eu não queria ir embora, percebendo talvez, preocupados, que eu já não estava me divertindo. Em casa, deitada, custei a dormir, alternando no meu pensamento a figura instigante e difícil de Luísa, na festa, e a imagem salvadora e desejada de Ivan ou Ricardo em toda parte.
Voltei a vê-lo, foi perto da reabertura das aulas. Eu sabia que ele voltara do Rio e até sondara de Albertina e Joyce a meu respeito, perguntando se me conheciam. Quando me contaram, pensei que estivessem brincando e, compreendendo que falavam sério, pedi que repetissem inúmeras vezes as palavras dele. A curiosidade que ele demonstrara, na verdade, não tinha sido grande, mas para mim, fora suficiente. Foi então que passei a temer um reencontro, por mais que eu desejasse. Era como se Ivan ou Ricardo constituísse, afinal, um bem agora à mercê, exigindo, no entanto, de mim uma certa aptidão para que pudesse se revelar cada vez mais. Acontece que, naquela hora, eu sentia que não tinha condições de enfrentar essa espécie de jogo numa partida que era importante ganhar. E se eu, de repente, à luz do dia e da sobriedade, não correspondesse ao que ele pensou de mim, perguntava-me, temendo o reencontro. Afinal, na Rua Grande, avistei-o. Era assim a primeira vez que eu via depois do Réveillon, quando passou a significar para mim um pensamento desejado, um refúgio contra toda a tempestade. Ele caminhava em sentido contrário ao meu, encontrando-se a umas 3 casas de mim. Vinha muito sério, testa franzida, mãos nos bolsos. Não, Ivan ou Ricardo não seria uma decepção para mim. Foi o que pensei, entrando rápida numa loja antes que ele me visse, decidindo então adiar ou perder para sempre o reencontro. Não o tenho, assim, para mais ou para menos, na minha dor. Bom, essa foi a leitura de hoje e agora eu gostaria de fazer algumas pequenas perguntas para vocês. Vocês conseguiram identificar como a Cindy estava se sentindo? Para vocês, qual foi o papel da Luísa nessa história? Vocês já acham que ela tem algo a ver aos sentimentos da Cíntia? E vocês conseguiram identificar como essa história traz a temática da adolescência para a gente? Vocês conseguiram se imaginar ou vocês já passaram por situações parecidas? Então, é isso. Até a próxima e tchau!